Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo, bom dia aí também, Moacir, tranquilo? Dia, tudo Rapaz, certo. hoje eu vou bater um papo com essa figura aí, quem conhece sabe, né? Vão ser dois papos com ele. Primeiro, eu vou apresentar esse aqui, que vai ser sobre o Karatê, porque não parece, mas essa mala aí é fera no Karatê, tá? Quem olha assim não dá nada por ele. Mas, tanto é que a figura perguntou assim, velho, você vai fazer entrevista comigo, eu tenho que fingir que sou sério ou eu posso te sacanear lá na entrevista? Eu sabia, a gente brincava muito com isso lá, a gente zoava, né, mas assim, o povo achava que estava Bastante, né? brincando, né, cara? Porque isso daí é um poço de ignorância, né, cara? Mas tudo bem, vou deixar as brincadeiras de lado, vamos começar a falar sério. Moacir, beleza, filho? Obrigado por você ter aceitado bater o papo aqui comigo, tá? E se apresenta aí, fala quem você é e tal, não só na formação do Karatê, mas também aonde você trabalha e tudo. Na verdade, eu me formei em Educação Física, junto com o Juliano, a gente falou grau em 2002, e eu acabei trabalhando na área, mas segui, né, a carreira acadêmica, como se diz, e eu fiz um concurso para a Universidade Federal, em Uberaba, fiquei lá há 4 anos, me transferi para a UFJF em 2015, e sou professor aqui hoje na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Fisiologia. Basicamente, esse é o resumo. Né? Fiz mestrado e doutorado na UFRJ e fiz um doutorado também na Alemanha, uma oportunidade que eu tive. E basicamente é isso. O Moacir sempre foi muito competente, ele sempre fez as coisas muito bem feitas, ele sempre cobrava muito de quem estava ali com ele, então foi bacana fazer o curso com ele, a gente conversava muito, estudava e ele incentivava. Quando veio a biomecânica para cá com o Marx, ele falou, velho, porque mesmo que eu tinha 20 anos de idade, mas ele já me chamava de velho naquela época, né? Ô, velho, vamos lá fazer. Você tem que fazer, velho. Se você não fizer, com quem que eu vou conversar, velho? Ninguém vai entender nada daquilo lá, não. Aí nós fizemos, foi bem legal. Nós temos o curso juntos, formamos juntos, como ele falou. Foi muito bacana, era bom ter o Moacir ali, que era um cara que a gente brincava, se divertia, mas vamos falar sério aqui agora. Eu tô brincando mais do que ele, né? Tô mais solto aqui, lá ele tá mais quietinho. Estou prestando Mas, atenção. claro, você é fera, cara. Moacir apresentar trabalho e falava assim, Moacir, fala mais alto. Eu não vou falar mais alto, eu vou falar nessa altura. Era muito maneiro. Lembra disso? Muito bom. Mas assim, beleza, cara, vamos falar do Karatê, vamos focar no Karatê, depois a gente vai falar no outro programa, que eu vou Ah, gravar uma sequência sobre a sua formação acadêmica. Cara, com quantos anos você começou a lutar Karatê? Por que você foi pro Karatê, Moacir? Quem te incentivou? Como é que foi? pô, quem me incentivou, eu não me lembro, né? Talvez a própria vivência da época, talvez a questão de televisão, filme. Exatamente, eu já tinha feito outros esportes, né? Gostava muito de nadar, mas estava meio de enjoado na natação, né? Depois de anos na faculdade, que a gente foi descobrir que foi tipo um processo de burnout e dropout, se abandonar o esporte. E aí comecei o karatê, meu pai tinha um conhecido que treinava, e eu fui me apresentar e eu gostei. Né? Procurei, na verdade, várias artes marciais, Kung Fu, queria uma que ensinasse a trabalhar com armas, né? E, na verdade, acabei indo no Karatê e fiquei lá, e até hoje tenho uma prática regular. Isso foi mais ou menos em 92, eu comecei a treinar 25 de junho de 92. E fui desde então, né? Uma frequência maior em algumas épocas, uma menor em outras, mas até hoje eu treino, né? Pelo menos regularmente um pouco. Entendi. Explica para o pessoal, Moacir, o que é o Karatê? O que trabalha o Karatê? Quais são... Como é o processo de passar faixa? Como é que é aqui no mundo
ocidental e também como é que é no oriental. Explica sobre o karatê para a gente, assim, uma pessoa que vê, acha legal, mas não entende bem que tipo de golpe que vale, como é, as competições também, as diferentes escolas de karatê. O karatê, né, na sua essência, ele não tinha essa graduação de faixas coloridas. Isso foi criado posteriormente com o intuito de talvez motivar as pessoas a terem uma constância, né, a trabalharem a escalada, né, dentro do aperfeiçoamento. Então foi criado esse sistema de faixas coloridas. Mas na essência o cara era, né, digamos, faixa branca e depois faixa preta. Isso é uma questão aí, né, muito oriental. Talvez eles falam que o Ocidente que desenvolveu essa questão das faixas coloridas. Em todas as modalidades, né, que a gente conhece hoje em dia de lutas e artes marciais, você tem graduações por faixa, por grau, por pontinhos, né, por graus na faixa, etc. Basicamente o karatê ele tem uma essência de disciplina como as outras artes marciais orientais. E o treinamento é muito diversificado, né? Mas basicamente o karatê diferencia de outras modalidades por ser basicamente uma modalidade de socos e chutes, né? Você não tem na essência do karatê os golpes de grappling que a gente fala, de agarramento, de projeção, não na sua maioria, mas também existem, né? Assim como no judô você também tem golpes a gente chama de ateme wasa, que são os golpes de soco e chute, apesar de a gente não saber disso. Essa que eu acho que é a questão básica do karatê. Né? Talvez a arte que mais se assimila ao karatê e que as pessoas conheçam muito é o próprio taekwondo, que é comumente visto aí nas Olimpíadas. O karatê um pouco menos, né? Ele é mais presente no PAN, não está na Olimpíada ainda, mas essa talvez seja a proximidade maior, né, do karatê. Certo. E como é que foi a sua iniciação? Como é que era o processo lá? Quando você entrou ali por volta, você tinha então 11 para 12 anos, você falou 25 de junho, né? 4 dias antes do dia do seu aniversário, né? Eu tinha 12. Não, foi tranquilo, né? Quando no começo, acho que nessa faixa etária a gente se motiva, né? E aí acho que me motivei mais com o karatê do que com a natação, mas mantive ainda a natação até os 15, né? Mas sempre foi um processo interessante, porque a época, e até hoje é assim, né? A gente treina todo mundo, então você tem um cara mais graduado na mesma aula que você, e isso acaba motivando, você se espelha, poxa, eu quero ter aquela faixa, eu quero aprender aquilo, então é um processo, acho que até bem interessante, né? Apesar de ser uma modalidade que você poderia considerar como modalidade isolada, o treinamento ele é bem em conjunto, né? Isso faz com que haja uma certa motivação, até mesmo porque muitos dos treinamentos do karatê são feitos 2 a 2, e isso acaba propiciando uma motivação maior, né? Uma aderência maior, né? Acho que até mesmo no início. Você acha que mudou muito ou não? Continua da mesma maneira o processo de iniciação do karatê? Não, eu acho que se você falar em iniciação esportiva, não mudou muito. Hoje eu treino, né, com o sensei Rosimar aqui em Juiz de Fora, e se for pensar 28 anos depois, o sistema, a organização da aula, assim dizer, é a mesma. Óbvio que as questões técnicas mudam, golpes, a maneira de você, às vezes, fazer algum exercício, encarar as lutas, essas coisas mudam, né? Assim como, talvez, 10, 20 anos antes de eu começar a treinar, o que valia, de repente, dentro das academias era a questão de porrada e pouca técnica. Então, com o tempo, todos evoluem, né? Mas a essência não muda muito. Nem no Brasil, nem em outras escolas aí, orientais que a gente consegue visualizar em alguns vídeos, em alguns seminários, a maneira de ensinar. E talvez o que muda é a pessoa que pratica. Tá. Entendi. Deu uma travada aí, vamos ver se volta. Tá me ouvindo, Márcio? Tô. Beleza. Sim. Tinha dado uma travada, mas tá de boa. Quem conhece o Moacir sabe que além assim do karatê, igual ele falou da natação, ele realmente também era fera na natação e no atletismo também, muito explosivo, né? Ele sempre correu provas de velocidade, tinha
excelentes tempos e tudo mais. É bem bacana. Moacir, muita gente acha, cara, que chegou na faixa preta, acabou, né? E o Moacir, assim, apesar desse jeitão dele, ele é um cara tímido e ele não gosta muito de falar dele. Mas chegou na faixa preta, acabou? Não, né, Moacir? Explica aí, cara. E fala em qual dan que você é graduado e como funciona essa troca de dans aí, como você se atualiza, o que precisa fazer, se é apenas treinos ou tem um lance também do estudo de toda uma técnica, de toda uma história, tudo que envolve o esporte karatê. Basicamente, você começa na faixa branca e se encerra, né, o ciclo, digamos, na faixa preta. Isso é o que a gente conhece. Enquanto você é faixa colorida, você tem o título, a denominação de Kyu. Você começa com o Kyu mais alto, oitavo, nono, dependendo da quantidade de faixas, e vai diminuindo. Então, o cara que é faixa marrom antes da preta, ele é primeiro Kyu. O cara que é faixa amarela, ele é sétimo Kyu. E assim sucessivamente. Quando ele passa da faixa marrom para a faixa preta, essa denominação Kyu ela deixa de existir e você começa a ter a denominação dos dans. Então o cara, quando ele é faixa preta, ele é primeiro dan. E assim como os Kyus, né, você tem graus decrescentes, na faixa preta você tem o contrário, que são graus crescentes. Então se pratica hoje em dia, né, do primeiro ao nono dan. Então você tem aí grandes mestres do karatê ainda vivos, com 9 graus de faixa preta. O 10º dan é, na verdade, uma promoção, um reconhecimento pós-morte, apesar de que existiram 2 grandes mestres do karatê que eram considerados 10º dan e ainda vivos. Mas basicamente é esse sistema. E assim como você tem os exames, né, as avaliações para trocar os graus de faixa colorida, você também tem os exames e as avaliações para trocar o dan. Obviamente você só não troca a faixa, você mantém a faixa preta. Algumas pessoas gostam de usar os tracinhos brancos, né, na ponta da faixa preta, indicando o número de dans, mas não é tão mais comumente usado. Os japoneses não utilizam isso com uma certa frequência. Então, alguns mestres usam isso, outros não. Alguns usam uma faixa vermelha, representando aí acima de quinto dan, acima de 5 graus de faixa preta, mas normalmente você tem a faixa só. Né? Então, um reconhecimento aí interessante é que o cara tem uma graduação maior ou menor, mas a faixa é a mesma, ou seja, você não diferencia visualmente isso. Isso é uma coisa interessante. Não, é bem legal, é bem bacana assim. E você, qual dan que você está atualmente? Então fala aí, que negócio. Em termos burocráticos, eu tenho 5 graus de faixa preta. Por que eu estou dizendo em termos burocráticos? É uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar. Com o tempo, né, você tem, algumas escolas colocam tempos para você mudar de exame, algumas fazem por mérito, enfim. Algumas fazem por idade, o cara já fez um trabalho pelo karatê. E, tecnicamente, quando você vai do primeiro ao nono grau de faixa preta, você teria que ter aí 2 anos para passar de primeiro para segundo dan, 3 anos para terceiro. Depois eles colocaram 1 ano a mais, então a escola JKA hoje, por exemplo, ela cobra 1 ano a mais do que o número de graus, então de terceiro para quarto ela cobra 5 anos, e você tem essa questão. Eu, por tempo, fui promovido e atingi o 5º grau. Então eu tenho aí, se você somar o meu tempo de karatê, vai dar, o tempo agora eu já poderia passar para 6º por tempo. Mas, como você pensa nisso em termos burocráticos, em termos de federações, o karatê tem um lado também comercial, um lado esportivo. Então, quando eu atingi o 5º grau, peguei o diploma em várias federações, então tive um reconhecimento, tinha esse interesse, né, em reconhecer, não que o meu sensei à época fosse pior tecnicamente, mas eu tinha interesse de ser reconhecido em outras federações e ter outros diplomas. E tive isso. Mas, você vai ficando mais velho, mais maduro, você começa a refletir mais e às vezes não adianta só você ter o título, você também tem que ter um conhecimento, uma essência. Então, eu me considero hoje uma pessoa que precisa aprender muito, digamos, para ser, sei lá, legítimo em 5º grau. Né? Tanto é que o sensei que eu treino hoje, que é a 5º dan também, ele tem a mesma titulação que eu, a mesma graduação,
mas é uma pessoa infinitamente mais técnica, mais polida, digamos, dentro do karatê, especificamente. Então você tem aí pessoas aí, até mesmo no Brasil, que tem 8 graus de faixa preta, enquanto que alguns grandes mestres japoneses não têm essa titulação, mas têm um conhecimento infinitamente maior. Né? Então você tem um lado comercial da coisa. Quando eu enxerguei isso de maneira mais clara, eu desisti de querer me titular mais, de me graduar mais e me foquei apenas em aprender. Eu acho que essa é a essência. Assim como na nossa área, por exemplo, você tem aí milhares de profissionais formados que não sabem os conceitos básicos da fisiologia do exercício, por exemplo, mas tem o diploma. Então, essa é a questão. Excelente analogia, é verdade, né, Moacir? Tem muitos mestres e doutores que têm um título, mas eles só têm um título. É perfeito, concordo totalmente com você. E cada vez mais, né? Cada vez mais. Eles perguntam para mim como é que estão os alunos hoje, né? Vamos pensar, nós entramos na faculdade em 98, então 20 anos depois, os alunos são piores do que nós, em termos de intuito de esforço, em termos de disciplina, em termos de estudo. Falando isso pela nossa turma, né? Então as coisas às vezes nem sempre melhoram com o tempo, algumas pioram com o tempo, né? Isso é fato. E assim, a nossa turma é muito boa, né, Moacir? Eu digo a época geral, né? A geração da nossa época de faculdade. Acho que basicamente isso. Pessoal, e aí a gente vamos tratar também no outro bate-papo. O Moacir também tem outra coisa que é bem legal, eu acho que isso fez a gente ter uma afinidade, que o Moacir também gosta muito de cachorro, então eu queria deixar isso às vezes vocês vão ouvir. Aqui em casa é o seguinte, cara, na hora que eu estou batendo um papo aqui, eu tenho 2 aqui e tem mais um velhinho que, até para o bem-estar maior dele, e eu tenho deixado ele na casa dos meus pais, porque lá tem mais espaço, ele fica mais livre, e o bichinho já vai fazer 15 anos, então, e é um salsichinho, então, como assim sabe, teve eles precisam de espaço, né? Então, às vezes vocês vão ouvir um latido aí, um latido aqui. Aqui não, olha lá o meu cachorro, olha lá. Que é isso, hein? Ele tá ali dormindo. Companheiro aqui. Gostei mais de participação especial. Com certeza. Como assim? Quando você vai ajeitando aí, eu faço a pergunta. Cara, você indicaria creio que sim, né? Mas você indicaria para a criança começar o karatê? Você acha que tem uma idade para se começar ou não? Que dicas que você daria para quem está vendo aqui, porque, né, vai estar voltado ao karatê em si? Que dicas você daria para aquele garoto, né? Aquele pequeno Moacir, há tantos anos atrás, assim, que começou? O que você falaria para ele quando começou lá? Ou o que você daria de conselho para quem quer começar agora? Eu acho que eu já comecei numa idade que eu entendi um pouco melhor, né? 12 anos a gente já tinha uma ideia do que acontecia, né? Já era uma criança relativamente vivida, já brincava na rua, já andava de bicicleta sozinho. Quando você pensa numa criança muito nova, que os pais, né, decidem colocá-lo, acho que muitas vezes você vê aí nas aulas, né, os meninos fazendo as atividades em uma direção, você tem lá no fundo um menininho novo fazendo qualquer coisa. Você pode pensar que aquilo não vale nada, mas ele tem a consciência de grupo, tem a consciência de hierarquia, tem a vivência motora, então isso contribui. É fato que você vai ter uma criança de 2 anos, ela não vai fazer os movimentos, não vai obedecer as ordens, né, as regras de uma maneira igual um adulto. Mas essa vivência é importante, não só no karatê, como em todos os esportes, você sabe muito bem disso. Agora, para pessoas um pouco maiores, né, ou talvez pessoas aí já na adolescência, na idade adulta, que querem fazer uma atividade, eu recomendaria o seguinte sentido, né? Todos os exercícios eles são sofríveis, né? Não tem exercício que é bom. Né? Ninguém está fazendo exercício sentindo um bem-estar momentâneo. Você tem a parte de sofrimento. Né? O bem-estar ele é posterior. Né? Mas acho que a questão de interação, a questão de confiança, a questão de conhecer o próprio corpo no sentido dos movimentos e
muitas vezes deslocamentos, a troca de golpes, é uma coisa importante. E para mim, enquanto criança, eu nunca fui de brigar muito, né? Eu nunca fui um cara encrenqueiro do colégio, sempre fugi das brigas. Mas em vários momentos eu tinha muita confiança do que poderia acontecer, né? E tinha muita confiança do que eu poderia controlar uma situação ou outra, e isso foi importante, né? Até que um fato interessante, quando eu me formei na faixa preta, que o meu professor lá, o Monteiro, na época, falou que era importante e tal, que era uma coisa importante você ter medo, aprender a ter medo das coisas. E isso é um ponto interessante, né? Porque às vezes as crianças, né, ou adolescentes, hoje em dia, né, entram numa luta para arrumar uma briga. Só que, na verdade, se elas reconhecerem, né, o que pode acontecer na situação, elas vão acabar fugindo daquilo que eu acho que é a coisa mais inteligente a se fazer. Isso é um ponto importante, né? E eu acho que um ponto também interessante é o próprio autocontrole das pessoas, né? Às vezes a pessoa se torna muito violenta e ela pode usar aquele momento de aula para descarregar, né, essa ira, essa energia aí acumulada, né, de uma maneira bem positiva. Eu acho que essa é a questão. E, obviamente, procurar alguém que tenha, né, realmente que goste de ensinar, né? Porque tem muita gente, às vezes, que dá aula, mas não gosta disso. E alguém que conheça, né, que saiba do que está fazendo. Porque de picareta o mundo está cheio. É verdade. Vocês estão vendo que ele gosta sempre de colocar isso, né, Márcio? Sempre foi e é um cara muito competente. E uma das coisas que eu creio que mais irrite ele é quando a pessoa empurra as coisas com a barriga, a pessoa faz o negócio de qualquer jeito, procura não fazer o melhor nela. Então, por isso que sempre tudo que ele fez com primazia e fez muito bem feito e sempre com muita competência. Então eu gosto muito disso, acho legal, e eu acho que a gente teve uma grande afinidade por conta disso também. E para mim, assim, foi bacana, Márcio, muito tempo, cara, que a gente não bate um papo assim por tanto tempo e foi bem legal. Te agradeço, você, poxa, enriqueceu bastante aqui, o conhecimento das pessoas que vão estar vendo esse vídeo. E fiquem ligadas que daqui a pouco, daqui uns dias, vai vir um outro vídeo, o Moacir falando mais questões sobre a formação dele, no curso e tudo mais. Beleza? Moacir, mais, cara, quero te agradecer. Obrigado, tá? Alô, Tagliati. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço, valeu.